amada igreja, eu sou o pastor Gilberto de Oliveira e Silva, pastor titular da Segunda Igreja do Nazareno em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril de 2020. Estamos começando um novo mês e queremos começar com a palavra do pastor, com a palavra de Deus. E queremos pedir que Deus nos alimente com a sua palavra. O texto que nós iremos compartilhar com você está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 39 até o 43, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, padecemos, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas ele nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Nós todos bem sabemos que Jesus foi entregue, pelos sacerdotes daquela época para ser preso e também para ser levado à cruz do Calvário. A palavra de Deus precisava ser cumprida, E Jesus, então, depois de todo o sofrimento que passou, ele chegou exatamente nesse momento dele estar sendo pregado naquela cruz e lembrando o que um dos ladrões falou, sem nada merecer. Eles mereciam, porque eles tinham cometido pecados, Mas Jesus não tinha feito nada. Eu gostaria de compartilhar com vocês e dizer que durante os anos que Jesus passou aqui na terra, a nação de Israel, ela foi uma árvore frutífera, uma árvore verde. Foi um tempo de bênçãos e de oportunidade. E deveria ter sido um tempo muito bom. Mas, no entanto, a nação de Israel rejeitou e se tornou em árvore seca, que só servia para uma coisa, para ser queimada. Eu gostaria de te dizer que se Jesus está em você, se Jesus estiver no meio da igreja, seremos sempre uma árvore frutífera, regada pelas águas que descem do trono de Deus. Quando nos afastamos, podemos secar. E por um galho seco só resta ser quebrado, cortado e jogado no fogo. Em várias ocasiões, irmãos, Jesus quis reunir o seu povo, mas este se recusou. Em várias ocasiões, Jesus quis reunir nossas famílias, a igreja do Senhor, mas em muitos momentos recusamos ou até mesmo colocamos dificuldades para não nos reunir com o Senhor, para não estar na presença de Deus. Ao condenar o Salvador, o povo condenou a si mesmo. Muitas das vezes, quando nós deixamos de fazer o que é reto, nós continuamos a condenar o nosso Salvador. A palavra de Deus nos diz hoje que um dos ladrões imitou a zombaria de todos os religiosos. Significa a zombaria da igreja daqueles dias. E pediu que Jesus o salvasse da cruz, mas o outro não seguiu este caminho. Talvez aquele que não seguiu o caminho da zombaria, ele pensou que realmente Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus, e que podia fazer algo ao seu favor, podia suprir a sua necessidade. Jesus continua suprindo as nossas necessidades pessoais, irmãos, em tudo aquilo que nós precisamos como homem, como mulher, mas a maior necessidade que aquele homem precisava ali naquele momento era a salvação e perdão dos seus pecados. O ladrão
precisou ter coragem. Aquele ladrão que se humilhou diante de Jesus, ele precisou ter coragem para ir contra a influência do seu amigo, para ir contra a zombaria de toda aquela multidão, e precisou ter fé e crer em um rei que estava pregado na cruz e que estava à beira da morte. E quando eu penso tudo isso, eu penso no tamanho, na maravilhosa fé que Deus gerou no coração daquele ladrão. Você pode também se colocar na presença de Deus e pedir que Deus te dê forças para que você tenha coragem e fuja de toda influência errada. Tudo aquilo que tem tentado fazer com que você se distancie de Deus. Tudo aquilo que tem tentado fazer com que você deixe de ser fiel. Que você seja um homem, uma mulher, uma igreja verdadeira de Jesus Cristo. Te levante, clame, tenha fé e Jesus honrará a tua fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado pelo teu amor. Ó Pai, talvez neste momento muitos dos teus filhos estejam passando por muitas necessidades. E tu és Deus que supre as nossas necessidades, Senhor. Mas naquele dia o Senhor supriu a maior necessidade daquele ladrão. Ele não precisava e não queria mais nada. Ele só queria perdão e salvação. E só o Senhor pode conceder. Concedeu naqueles dias e concede ainda hoje perdão e salvação. Supra as necessidades do teu povo, mas também hoje todo aquele que se render a ti, que pedir perdão, que pedir salvação, em ti encontrará. Ouve o clamor dos teus pequeninos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Jesus é amor e Ele te ama e eu também. Fiquem com Deus.